se Deus nos abençoar, o quinto e o sexto mandamento. Eu acredito não ser possível os dois, mas eu vou lutar para os dois. Mas me contentarei com o quinto. Eu creio que seja uma grande necessidade, não só da igreja, mas da sociedade, de rever o quinto mandamento. Nós estamos caminhando para uma sociedade autodestrutiva. E o quinto mandamento, em sendo observado e obedecido, vai nos livrar disso. Vamos orar? Eu tenho esse momento para a nossa oração. Eu quero primeiramente pedir e informar a igreja que a Beth foi a Brasília. De última hora, a irmã dela veio fazer uns exames em Goiânia e a convidou, insistiu, e ela acabou cedendo por conta do amor e de algumas coisas que elas conversaram lá. Ela foi, acho que quinta-feira, e vai voltar quarta-feira. O conselho me liberou e me abençoou para representar a igreja numa visita que eu farei quarta-feira ao pastor João Batista Cavalcante, o nosso presidente. Como os irmãos sabem, na antevéspera do seu aniversário, o seu filho faleceu, pastor Eliezer. E desde então nós não encontramos uma vaga na agenda para estar com ele. Ele entrou de férias e retornou dia 15. Então eu vou estar com ele na manhã de quarta-feira. Saio daqui cedo, estou com ele e quarta-feira à noite estou regressando com a Beth. Quero orações por isso. Tenho orado para que o Senhor me dê palavra de consolo para levar ao pastor João Batista. Devo estar também com a Flávia, esposa do filho dele. Então, meu motivo de oração é esse. Os irmãos têm motivo de oração, nos apresentam, nós vamos orar e estudar a palavra de Deus. Pois não, Antônio? O Pablo. Pela vida do Pablo. Sim, dia 20, o Pablo vai operar o joelho. Uma cirurgia delicada no joelho, está marcada já. E dia 20 ele vai submeter essa cirurgia. Queria que o seu Zaqueu, meu irmão Zaqueu, orasse pelo Pablo. Tá bom? Irmão, Paulo. Dona Hermínia, amanhã cedo. Sim, senhor. A Eliane Maciel vai orar pela senhora. Tá bom? Sim, Beth? Pelo seu filho e sua nora. Soraya, ora. Alisson e Débora. Mas, alguém sim, irmã? Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Obrigado. A dona Hermínia vai orar por isso, tá? Mais alguém? Vamos orar? Pois não, desculpa. Amém. Conceição vai orar então. O cunhado dela, que esteve enfermo e teve alta. Deus abençoe a saúde e a vida espiritual dele, tá, Conceição? Vamos orar? Curve sua cabeça, por gentileza. Eu recebi pedido. Você ouviu os pedidos que foram colocados aqui? Alguns irmãos estarão orando diretamente e você pode orar por esses ou por outros que o Espírito de Deus trouxer à sua mente e ao seu coração. Depois de um minuto de oração silenciosa, eu quero convidar o Davi Barnett para que interceda ao Senhor por nós, por favor.
Obrigado, Jesus. Isso é bom. Para apresentar a tua palavra. Jesus, Que seja que possa Deus para transmitir a tua palavra, que a palavra possa cair em tua terra e possa ficar na tua terra. Seja que cada vivência nesse momento e eu possa estar chegando ao céu, que eu possa estar na sua bênção, na tua aprovação. Isso nós pedimos e te agradecemos. Em Jesus. Amém. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Os 6 primeiros versículos de Mateus 23. Você sabe a diferença entre regra e princípio da regra? Entre uma ordem e o princípio daquela ordem? Eu queria pensar um pouquinho nisso. Porque uma coisa é você obedecer à regra. Outra coisa é você obedecer o princípio dela. O decálogo, eu não o vejo como um amontoado de isso pode, isso não pode, isso sim, isso não, mas como princípio. Eu queria estudar um pouquinho, o quinto, sobre essa ótica do princípio. Porque uma coisa é eu receber uma ordem do meu pai, que chega para mim e diz: eu quero que você hoje pela manhã vá para a minha vinha e trabalhe na minha vinha. E eu falar para ele: sim senhor, pai querido, eu irei. E não ir. Outra coisa é eu falar: eu tinha planos, eu já tinha um projeto para esse dia. Eu tenho uma vontade que me foi dada. A minha vontade é fazer aquilo que eu planejei. Mas eu me arrependo de ser o que eu sou e planejar o que eu planejei. Eu reconheço que os meus planos são limitados e, na sua grande maioria, egoístas. Porque eles só visam a mim. Eu abro mão, então, disso e te obedeço. Isso é princípio. Aí o Senhor pergunta: quem obedeceu? Aí o povo disse: o segundo. É essa a ideia. Eu queria trabalhar um pouquinho o princípio do honra teu pai e a tua mãe. Eu vou ler só os 6 primeiros, considerando que vocês conhecem. Porque se existe uma turma que tem dificuldade de entender o princípio, são os fariseus e os escribas. Eles obedeciam rigorosamente a letra de toda a lei. Rigorosamente, religiosamente. E o Senhor Jesus chamou ele de hipócritas. Mas como? Se eles observavam. Então observe então esse texto. Por favor, mesmo sentadinhos como nós estamos. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Ele falou para a multidão e para os seus discípulos. O que ele disse? Ele disse o seguinte: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, pois, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na igreja. Apenas até aqui. Versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras, eles praticam com uma finalidade distorcida.
Eles obedecem, mas a motivação está errada. Quem é que pode dizer isso? Só Deus. Eu não posso dizer que a sua motivação em orar é errada, mas Deus pode. Eu não posso dizer para você que aquela visita que você fez teve uma motivação distorcida, mas Deus pode. Eu não posso dizer que a sua oferta foi errada, mas Deus pode. Porque o que Ele quer, na verdade, não é apenas a obediência de uma regra. Ele quer a sua motivação na obediência àquela regra. Então isso é princípio. Eu quero então trabalhar um pouquinho isso com vocês. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão. Eu já ouvi. Só 2 pessoas. Vocês não estão dirigindo carro, não? Andando numa autopista, você vê essa frase. Pare fora da pista. Você para? Não. Você não para. Por que você não para? Você desobedece? Então chega um guarda e diz, você está multada, Jocely. Multada. Por que, seu guarda? Porque você viu a placa, ela é uma lei e você não parou. Mas seu guarda tinha que parar? Claro que tinha. Olha lá a placa. Pare fora da pista. Você não parou. A lei ou a letra desta lei diz o seguinte, pare fora da pista. Mas o princípio dela não é esse. O princípio diz, se precisar parar, em caso de emergência, se for uma urgência, se o pneu furar, se o carro tiver alguma dificuldade, se você for atender alguém, se precisar parar, pare fora. Mas a letra não diz isso. Então, em não parando, eu não quebro o princípio. Entendem o que é princípio e regra? Uma outra frase que eu acho que vocês também conhecem é essa aí. Não pise na grama. Uma vez eu vi isso lá no Maranhão. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Se você não sabe ler, peça para alguém que saiba. Hã? Alguém que possa ler. Lá no Maranhão, em Imperatriz, na Praça de Fátima, tinha essa placa. Não pise na grama. Aí embaixo, se você não sabe ler, peça alguém para ler. Você ora mais. Ora mais. Ela dizia, não pise na grama. Suponhamos que o seu filho de 2 anos, que não sabe ler, intertido na praça, ele entrou na grama. O que você faz? Fica do lado de fora da grama e diz, filho, vem para cá, eu não posso entrar, porque eu sei ler, vem para cá. Aí você não vai quebrar a lei, não vai desobedecer, porque você fez um propósito de obedecer a toda a lei. Aí o filho não vem, ele não obedece como deveria. Aí você percebe que uma cobra se aproxima dele. Vem, filho, olha a cobra, filho, vem, filho. Filho, corre, olha a cobra, querido. É isso que você faz? Ou você põe o pezão lá e põe o segundo, o terceiro e pega o menino. Você faz isso e não quebra a lei. Porque a vida dele é mais importante do que não só aquela, mas toda a lei. Toda a lei foi feita por causa do homem. O homem é mais importante do que toda a lei. Quem disse isso? Jesus. Bem, se o homem que fez disse isso, então estou certo. Então vamos trabalhar o princípio dela e não a letra, porque o homem é mais importante. É proibido a entrada de estranhos. Aí você pensa, eu não sou estranho, eu posso entrar. Aí alguém aborda você, o que você está fazendo aqui? Eu entrei. É porque você não viu que tinha uma placa proibida a entrada de estranhos? Mas eu não sou estranho. É assim que você se defende? Não. Qual é o princípio da lei? Eu queria pensar um pouquinho com vocês. Esses são os mandamentos. Eu creio que todos vocês já viram o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Eu quero ver com vocês hoje o quinto. Esse aí. Honra a teu pai e a tua mãe. Bonitinho nesse negócio? Você levou um tempo para fazer, você não imagina. Eu quero estudar
o princípio. Porque eu estou entendendo, e foi Deus que fez isso, que a grande necessidade de hoje é essa. O Senhor deu um decálogo, pensando no princípio, e 4 ele fez no plano vertical da sua relação com Deus, e 6 na relação do homem com o homem. E é interessante que ele começa essa relação horizontal exatamente pelo maior bem do homem, a família. Na verdade, o que ele quer não é só a obediência aos pais, mas a todo idoso. Ele está trabalhando isso. E ele parte dessa obediência à pessoa mais achegada a mim. A pessoa que eu tenho mais débitos morais e espirituais. A pessoa que mais me ama nessa terra. Não há ninguém dado entre os homens que ame tanto você como seu pai e a sua mãe. Você pode até questionar isso. Você pode discordar, mas não há ninguém. Quando o seu pai diz, quero você em casa 10 horas, você não vai ver aquele filme. Você não vai namorar aquele rapaz. Você pode pensar, ele é mau. Ele não me ama. Pode desligar o computador, vai estudar. Ele não gosta de mim. Gosta. Quando ele põe limites em você, é porque ele ama você. Sem futebol por uma semana. Aí você diz, meu pai não entende. Ele sabe por que está falando isso. Se eu tenho dificuldade em obedecer ao pai, que eu entendo que me ama, eu terei enorme dificuldade em obedecer a Deus. Aí começa então o meu relacionamento horizontal para que haja vertical. Aí ele começa então pela família. Do que tange a gente, como é que está o seu relacionamento? Você tem facilidade no trato com gente ou você prefere máquina? Você prefere se comunicar com pessoas olhando nos olhos ou você prefere conversar com aquela maquininha do estacionamento do shopping? Ela chega e diz, aperte o botão. Aí você aperta. Aí depois que você sai, se coloque o seu cinto de segurança. Aí você conversa com a máquina. Eu tenho um ódio de conversar com máquina quando eu pego um telefone. Ela diz que o número 1 para isso, isso e isso. Diz que o número 2 para isso e isso. Eu não gosto de falar com máquina. Eu gosto de falar com gente. Se tivesse um botão para falar com a pessoa, eu ficaria um tempo inteiro conversando com gente. Eu amo gente. Eu gosto de olhar gente. Eu gosto de ônibus cheio, embora eu não entre. Diga-se de passagem. A Beth disse que eu nem sei o que é ônibus. Mas eu gosto de gente, de cores, de sons, de movimentos. Não gosto de máquina. Mas há quem goste de máquina. Há quem ame um escritório fechado com ar-condicionado e um computador. Há quem tenha mais facilidade de conversar com os outros pelo WhatsApp do que olhando nos olhos. Há quem tenha mais facilidade de escrever carta do que falar. Há quem tenha dificuldade. Não é errado isso. Não é errado. Mas eu preciso entender que há uma necessidade de nós nos relacionarmos. E o Senhor começa aqui exatamente por isso. O quinto mandamento, ele representa não só a obediência e o respeito aos pais, mas na verdade a todos os idosos. O que o Senhor quer é isso. Que todos os idosos sejam respeitados por mim. Eu sou do Ceará. Eu aprendi com os meus pais a chamar os homens de senhor e as mulheres de senhora. Eu tenho recebido alguma reprimenda. A pessoa diz assim, sim senhora, opa, senhora não quer me envelhecer? Isso não é essa a ideia. Bom dia senhor. Senhor não, o senhor está no céu. Eu entendo isso. Mas eu não consigo não ser assim. Porque lá atrás os meus pais me disseram, honre os mais velhos, respeite cabelo branco. Quando ele entrar, fique em pé. Eu faço isso. Estou no restaurante, uma senhora levanta, eu levanto naturalmente. Eu não me sento enquanto tiver uma mulher em pé na mesa. Pode observar. Me chame para almoçar para você ver. E hoje eu estou sem lugar para almoçar. Estou na sua casa, ela levanta, eu fico em pé na hora. Porque é em respeito, é em honra à pessoa.
Ah, o seu pastor pode sentar. Eu assim, claro que eu sento. Aí eu fico por ali, quando a última pessoa senta, aí eu sento. Isso é respeito. Isso é honra. Eu aprendi. Isso é um princípio de honra. Eu nunca expliquei isso para as pessoas, depois da senhora. Não, porque não há necessidade disso. Mas é um princípio. Aprendi a me calar quando os mais velhos falam. Aprendi que quando eu quero falar, eu tenho que levantar a mão. Isso é uma forma de respeitar. E eu tenho que ensinar isso para os meus filhos, para que eles tenham como honrar a Deus. Espere a sua vez falar. É a tia Eva que está falando. Vamos ouvir? Ela tem cabelo branco, ela é mais velha. Vamos ouvir? É essa a ideia. Então eu vou ensinar os meus filhos, desde o começo, no relacionamento que começa em casa. Esse é o princípio. E é interessante, Deus não precisava fazer isso. Não precisava, mas Ele fez. Ele disse assim, olha, se você obedecer ao seu pai e à sua mãe, você vai viver muito tempo. Aí quando eu vejo o Edson, cabelo branquinho, eu digo assim, ele foi um filho obediente. Na hora me vem isso à minha mente. Foi um menino obediente. Obedeceu. Olha aí a idade. Eu vejo o Zé Carlos, foi obediente. Eu sou levado, veja a tia Eva, como ela foi obediente. Aí eu tenho que honrar essa turma. Eu tenho que respeitar essa turma. E eu tenho que andar com eles para aprender com eles também. Entrou no ônibus uma senhora. Aí eu vejo um monte de gente. Gente, isso é horrível. Horrível. Você deixa a sua esposa carregar peso? Você deixa? Você deixa ela empurrar móveis? Onde é que você aprendeu isso? Quem é que carrega peso na sua casa? É a esposa? É a filha? O meu neto aprendeu. Eu vou 10 vezes no carro e volto quando estou com a minha esposa por conta de fazer compra. Vou e volto, vou e volto, vou e volto. Se eu carrego isso, não. Mulher não foi feita para carregar peso. O corpo dela não foi apropriado para carregar peso. O do homem, sim. Ele pode ser baixinho, mas o osso é duro. Os músculos são rijos. Foi pronto para carregar peso. As mulheres não. Pergunte para minha esposa se ela carrega peso. O meu neto aprendeu e não deixa a avó carregar peso. Ela aprendeu. Essa ideia de honrar os outros vai facilitando isso. E o Senhor fez uma promessa, né? Se você fizer isso, os dias vão ser longos. As pessoas vão perceber que você tem cabelo branco e vão dizer, ele é obediente aos seus pais. E é interessante que essa lei ou esse mandamento, ele equivale a outros que estão lá. Levíticos 19. Eu não vou ler, mas vou deixar para você depois ler em casa. Ele coloca esse mandamento no mesmo nível de consultar os mortos ou de não se contaminar com prostituição. No mesmo nível. E esse aqui ele colocou como um princípio para nosso bem-estar. O quinto mandamento, o que é honrar? O que é honrar? Honrar é respeitar, é temer. Está o texto lá. Levítico 19 é fantástico. Note na sua Bíblia para depois você correr um pouquinho. Honrar também é cuidar bem de. Eu estou honrando. Então, quem é que leva o lixo para fora na sua casa? Quem é que leva o lixo para fora? É tarefa de quem? Quem é que lava a louça na sua casa? É quem fez? Na casa nós temos uma norma. Quem faz não lava. Você imagina um monte de gente querendo fazer almoço lá em casa. Quem faz não lava. Geralmente quem lava sou eu. Fazendo ou não, sou eu que lavo. Já vi homens fazendo isso. E eles crescem diante dos filhos. Eles crescem quando eles fazem isso. Auxiliam nas tarefas. É cuidar bem, é honrar. É essa a ideia. Mãe, hoje eu vou dar descanso para a senhora. Deixa a louça comigo. Isso é honrar. Isso é honrar. Eu conheço filhos que entram em casa tirando a roupa. A sandália aqui, a camisa aqui, o short ali, a toalha no chão,
roupa suja no chão. Eu vi já. Vamos ver, esses dias agora o meu neto fez isso. Eu disse, ué, o que é isso, Miguel? Já está sujo, mas é aqui? Vem cá que eu vou te ensinar onde que é. Aí peguei ele devagarzinho. Ó, aqui, ó, o cesto aqui, ó, põe aqui. Ah, mas eu sempre pus ali. Você sempre pôs errado. Roupa suja, no local de roupa suja. Estou ensinando. Essa ideia vai facilitar ele agora, certo? Honrar é cuidar bem de... Honrar também é ter apreço, é ter consideração, é respeitar o outro. Não só com a boca, mas com ações também. Isso é honrar. É não procurar pretexto para desobedecer. Fica comigo hoje, Evinha. Sabe, mamãe, eu não posso. Por quê? Porque hoje tem culto. Mamãe está doente, querida. Ah, não. A doença é na segunda-feira. A doença é na terça-feira. Mas se adoecer no domingo, você vai ficar de molho. Até segunda-feira. Pretexto para não obedecer é corban, disse Jesus. Então, entendendo a ideia do princípio ou não? A pessoa é mais importante do que a lei. Mãe, eu não vou à igreja hoje para cuidar da senhora, para honrar a senhora. É provável que no outro domingo a mãe vá na igreja. Que igreja interessante que ensina você a amar os outros em vez de amar a lei. Eu gostei desse negócio, vou lá conhecer. Já vi isso acontecer no Maranhão. Já vi. Eu não posso dizer, a minha mãe está com uma grande dificuldade, mãe, eu queria ajudar a senhora financeiramente. Você sabe o que eu queria, Deus sabe o que eu queria. Mas, isso aqui é do dízimo. E do dízimo eu não posso mexer. Se eu mexer, o pastor me mata. Todo domingo ele fala sobre isso. Ele fala que dízimo é importante. Talvez é porque o salário dele venha do dízimo. E se faltar o salário, ele vai ter que sair da igreja. Ele está muito acomodado lá. Gente é mais importante. Ao trazer a tua oferta e você lembrar que tem um problema de relacionamento, deixa a oferta ali, vai, acerta e faz a oferta, porque senão é perda de tempo. Aquilo não é consagrado ao Senhor, porque relacionamento é mais sério. Vai participar da ceia, você lembrou que tem um problema, mas a pessoa está no México. Não dá para acertar. Aí, senhor, o negócio é o seguinte, ele está no México agora, na cidade do México, mas ele chega daqui a uma semana. Eu firmo aliança contigo de acertar com ele no que ele chegar. Eu vou participar da ceia porque eu preciso, mas ainda hoje eu acerto. Esses dias alguém ligou para mim e disse, pastor, fulano tal está chateado com o senhor. Aqui. Assim, é mesmo? Quem? Fulano. Desculpa, não é fofoca não. Não é fofoca não, você está me ajudando. Eu cometi um erro que eu nem sei o que é, mas eu vou lá acertar. Aí chega lá e diz, Tiago, o que houve? Estou vendo que a senhora não está indo na igreja? Aí eu fiquei sabendo que a senhora está chateada comigo. Por favor, me perdoe. Porque eu não vou poder, sem acertar com a senhora, nem dizimar, nem vou poder participar da ceia. A minha oração é impedida. Está lá em Pedro, a minha oração é impedida. Então, me perdoe. Ela vai dizer, pastor, foi isso que o senhor fez, isso que o senhor disse e me machucou. Aí eu abraço e beijo e acabou a história. Aí eu vou participar agora. Entende a ideia? O princípio é esse. Esse é o princípio, correto? Quais são as circunstâncias que nós temos para honrar? Opa. Primeiro, se porventura o seu pai ou a sua mãe for mais idoso do que você honra. Se o seu pai ou a sua mãe for mais novo do que você, aí você repensa em honrar. Quem é que tem o pai e a mãe mais novo do que você? Meu pai é mais novo. A minha mãe é a pessoa que eu conheço mais próxima da idade do filho. A minha mãe tem 16 anos mais do que eu. Alguém pergunta assim, é sua filha? Tão nova que ela é. Aqui tem alguns que têm a mãe bem próxima. O Márcio, eu acho que a sua mãe, que eu chamo de sua irmã. A sua irmã chegou,
ela fica feliz da vida. Mas é mãe dele. Ela é um pouco mais velha, mas é mais velha. Pode ser até meses, mas é mais velha. Bem, se ela é mais velha, então você deve respeito e honra. Isso não é negociável, não. O princípio é não negociar. Essa é a ideia. Honre o seu pai. Ele não está errado. Porque tudo que ele faz com base no amor. Mas se ele se chama Fernandinho Beiramar? Quem aqui é filho do Fernandinho Beiramar? Eu vou falar para você. Honre. Honre. Honre o seu pai. Há muitos anos atrás, um juiz cometeu um deslize, chamado Dr. Nicolau. Lembram disso? Ele desviou um dinheiro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na porta da igreja, eu vi algumas pessoas chamando ele de juiz Lalau. Na hora, eu falei, criança, não brinca assim. Não é Lalau, você errou, é Nicolau. Não, pastor, é Lalau porque ele roubou. Isso não, ele é Nicolau. Juiz Nicolau. Se ele roubou ou não, é um problema da justiça que está acima de mim. Mas a mim compete a ele conferir-lhe respeito. Doutor, conferir-lhe respeito. É essa a ideia. Eu não vou quebrar esse princípio. O nome do homem é Juiz Nicolau. Ele errou, mas é Juiz Nicolau. Presbíteros, diáconos são autoridades de Deus sobre a minha vida. Não vou desrespeitar, ainda que eles pequem. Quando o Caio Fábio pecou, eu senti, eu chorei por ele, porque é um homem de Deus e continua sendo um homem de Deus. Foi instrumento de bênçãos para a minha vida e para milhões de brasileiros. Porque ele pecou, ele deixa de ser digno de respeito de jeito nenhum. Digno de respeito. Eu tenho que honrar os mais velhos, principalmente os revestidos de autoridade espiritual. Tenho cuidado ao me dirigir a homens de Deus. Mesmo que tenham pecados, sobre ele tem a unção do Senhor. Pastor, presbítero, meu professor, essa ideia. Se é mais idoso, respeite. A outra circunstância, mesmo que aos seus olhos eles sejam arcaicos. O meu pai tem uma mente jurássica. O meu pai é do tempo da roda quadrada. Esse negócio aqui é isso? O meu pai tá vendo o filme O Vento e o Levou, Dr. Givago. O meu neto viu um filme há muito tempo e estava num avião sozinho e sentou-se ao lado dele uma senhora idosa. E ele disse para mim, vô, eu não sabia o que perguntar para ela. Eu perguntei, a senhora viu? Dil, como te amo. Aí a mulher perguntou, você viu esse filme? Vi sim, com a minha avó. Foi o ponto que ele encontrou de comum entre a pouca idade dele e a muita idade da pessoa. E foram conversando a viagem inteira. Desde 7 anos de idade ele viaja sozinho em avião. Desde 7 anos, para nos ver em Brasília. Volta desde essa idade. Então, para não ficar sozinho, ele cria um ambiente com base na idade da pessoa e não na dele. Isso é honra que ele aprendeu. A moça que casar com ele será feliz. Porque ele não é bonito por fora. Ele é lindo por dentro. Ele é amável por dentro. E a moça que o casar, que o achar, se deu bem. Porque bom filho será um bom marido. Agora o mau filho vai dar um trabalho para a esposa. Honra. Mesmo que os seus pais tenham ideias antigas, antiquadas, mesmo que eles ainda façam conta no lápis, que eles não saibam usar celular. Você não sabe usar celular, mãe? Não sabe, né? Obrigado, é. Mesmo que eles não tenham televisão em casa,
Mesmo que ele não tenha um computador. Não sabe usar computador. O pastor João nem celular tem. Uma vez eu perguntei, pastor, até tenho, mas eu não uso. João Arantes Costa. Ultrapassado? Claro que não. Eu acho que poucos de nós aqui lemos tanto quanto ele. Enquanto eu estou vendo o filme, ele está lendo. Enquanto eu estou na quadra jogando futebol, ele está lendo. E acorda todos os dias 2, 3 da manhã para orar pelo povo de Deus. E eu estou na cama. É provável que eu esteja entrando para dormir e ele levantando. Esses dias eu aproveitei que estava sozinho, estudei, e li, estudei. E eu lembrei, Senhor, é provável que o pastor João está levantando agora, eu estou indo para a cama. Merece respeito, porque é pastor, porque tem cabelo branco, e porque pastoreou essa igreja por 36 anos e meio. Merece o meu respeito e o seu respeito. Mesmo que tenha ideias antiquadas, mesmo que o seu pai seja bem arcaico, se ele é mais velho, ou se ele tem ideias assim, tá os textos aí, você pode notar. Se alguém quiser, eu posso enviar depois para você, tá bom? Mesmo que ele esteja errado, é capaz, é provável. É provável que o seu pai dê uma ordem errada para você. É provável, é. É pecador, é falho. Mas e aí? Se houver choque, nós somos disso, né? E se houver choque entre a ordem de Deus e a ordem do seu pai, diga para Deus isso. Antes de desobedecer, diga para Deus. Eu apanhei algumas vezes do meu pai, porque eu era crente. Não foi uma vez só, mas algumas vezes. Tinha uma ordem lá em casa de chegar em casa 10 horas. Só que a igreja ficava a 6 quilômetros da minha casa. Às vezes o culto estava tão gostoso que eu dizia, ai, vale a pena apanhar hoje. Hoje dá para apanhar. Eu saía correndo. Não era caminhando rápido, era correndo para chegar 10 horas em casa. Para honrar o meu pai. Para honrar o meu pai. Às vezes não dava. Às vezes a pessoa, e aí, Waldenberg, aquele negócio todinho, marcava uma reunião, uma outra coisa, e ficava me segurando, e eu olhando o relógio, hoje eu vou apanhar. E ele me recebia já de supapo na porta. Porque eu ia para a igreja. Ele nunca disse, não vai mais para a igreja, está proibido. Não, não. Mas ele fazia essa guerra todinha. Eu evangelizei ele. Ele me pedia respeito. Eu dizia, não estou lhe desrespeitando. Estou lhe falando de Jesus. Eu nasci numa religião. Eu não estou lhe falando de religião, meu pai. Estou lhe falando de Jesus. Esse Jesus que o senhor conhece, é esse. Nunca entramos em um acordo. Mas eu o respeitei o tempo todo. Eu o honrei o tempo em que ele viveu. No dia da sua morte, Dr. Celso Garcia chegou e disse, olha, quem quiser se despedir do VV pode ir lá, ele está nas últimas. Ninguém quis ir. Só eu fui. Eu já contei a história para vocês. Ele morreu segurando na minha mão. E eu orando por ele. Eu o honrei até os últimos suspiros do seu pulmão. Orando por ele. Eu dizia, se o senhor está me ouvindo e quer se render a Jesus, aperta a minha mão. Aperta a minha mão. Ele apertou e não soltou mais. Os últimos toques dele. Eu não sei se eu vou vê-lo. Eu tenho esperança de vê-lo. Se eu não o vê-lo, ele me verá. Eu não tenho dúvida de que ele me verá. Se eu vou vê-lo ou não, eu não sei. Mas isso é uma outra história. Isso é Lucas 16. Opa. E se ele estiver errado? Fale para Deus. Fale para Deus. Senhor, o meu pai deu uma ordem que eu não posso obedecer. Cuida dele. Trata dele. Não quero desonrar. O Senhor que me deu esse pai. Ele cuida de mim todo dia. Ele levanta cedo, ele pega ônibus. Ele trabalha de sol a sol. Ele sempre dizia para mim, eu nunca estudei para que você estude.
Eu vou desonrar um homem desse? Claro que não, ué. Seja ele quem for, honre teu pai e a tua mãe. Quais são as dificuldades que nós temos para... Agora eu quero falar com os pais. As dificuldades que nós temos para obedecer ou honrar os pais. Primeiro, a falta de harmonia entre marido e mulher. Por favor, quando vocês discordem, mas longe dos meninos. Chama lá no quarto. Cláudia, vem cá, por favor. Cláudia, pro quarto! Não. Na hora de dormir, escolha um local para os atritos. Nunca na frente dos filhos. Porque você vai criar um ambiente que ele também não respeite a você. Respeite o seu marido, respeite a sua esposa. Quando for trocar farpas, que seja longe dos meninos. Teu pai, ó o que ele está fazendo. Isso é teu pai. Nunca desrespeite. Porque se você fizer isso, o seu filho vai ser estimulado a fazer a mesma coisa que você. Nós somos errados, a gente pensa de forma errada. Mas nós tratamos os problemas num lugar longe dos meninos. Eu quero que os meus filhos vejam eu beijar a mãe dele. Para que eles aprendam a fazer isso. Agora as desavenças, eles sabem que a gente tem. Mas é longe deles. Quando seu pai chegar, vou contar tudo para ele. Quer dizer que você não tem autoridade então? Tem. Tem. Aí você cria na figura do pai um monstro para o filho. Um monstro. A mãe dá carinho, mas o pai é um monstro. É ele que bate. Ou então o contrário. O papai passa a mão e a mamãe então é que disciplina. Lá em casa sempre quem bateu os meninos foi eu. Não é porque era tarefa minha. Não. É porque eu achava que eu era o sacerdote do lá. E era uma história para bater nos meninos. Uma história, depois eu conto para vocês. Cria um ambiente harmonioso. Cria um ambiente de comunhão. Quando for acertar, acerte longe dos meninos. Cuidado com o que você chama de democracia. Filhos precisam de paz. É bom que seja amigo, mas querem paz. Pais têm que colocar limite. Isso não, isso sim, isso agora, isso depois. Limites. Os filhos precisam. É muito bom que você seja amigo do seu filho. Muito jóia, beleza. Bonito. Mas ele precisa de pai. Que seja amigo, mas que seja, acima de tudo, pai. Não seja só amigo, companheiro, parceiro no futebol. Seja tudo isso, mas seja pai. Porque fazendo isso, você vai criar um ambiente para que ele te honre. Caso contrário, ele terá dificuldade de honrar. Tem filho que tem mais juízo do que o pai. Já viu isso? Tem filho que é mais sensato do que o pai. Tem filho que tem pai alcoólatra. Tem. Tem filho que tem pai que mente. Tem. Tem filho que tem pai que usa droga. Tem. E aí? Ainda assim honre. Ainda assim honre. Porque a Bíblia não diz, honre a teu pai e a tua mãe quando forem bonzinhos. Honre seu pai e a sua mãe quando ele lembrar do seu aniversário. Honre seu pai e a sua mãe se eles fizerem isso tudo para você. Te levar no McDonald's, comprar... Não. A Bíblia diz, honre teu pai e tua mãe. Acabou a história. É pai? É. Honra. Isso não é negociável. Outro ambiente que dificulta a honra é quando os pais são omissos ou ausentes. O cara nunca está lá. O filho precisa de que ele veja a última partida de futebol e ele não pode. O sábado é dele e ele fica o dia inteirinho na cama. O domingo é para a família, mas ele fica o dia inteirinho na Fórmula 1, depois de um futebolzinho dele. Ele nunca tem tempo para conversar com os filhos. Não tem tempo. Eu sei que a vida é corrida. Eu sei que hoje as mães, por conta disso, saíram de casa. Estão trabalhando. Eu sei disso. Mas os filhos precisam de pai. Cuidado.
Onde você coloca o seu filho? Cuidado, porque nos últimos tempos o amor esfriará. Aí para a gente trabalhar para manter a casa, que não acontecia há 30 anos, a gente taca ele na creche. Né? Aí quando eles crescerem, vão nos tacar onde? No asilo. Papai, eu aprendi com você. É um lugar bom, onde você vai ficar enquanto eu estou trabalhando. E tem um asilo muito... A turma da sua idade, olha, você vai jogar dominó o dia todinho. Olha que coisa boa. Nós não temos mais paciência com os idosos. Foi passado aqui um tempo desse, um vídeo de um pai que chegava para o filho e ele perguntava, o que é aquilo? Viram isso? E o filho dizia, um pássaro. Aí o pai dizia de novo, o que é aquilo? Aí o filho dizia, um pássaro. Aí ele perguntava de novo, o que é aquilo? Um pássaro, pai, um pássaro. O que é aquilo? Aí ele ficava nervoso e gritava. Aí mandou buscar um livro de foto. Aí mostrou. Você tinha 3 anos e você perguntava, o que é aquilo? Eu dizia, um pássaro. E você perguntava de novo, o que é aquilo? E cada vez que você perguntava, eu sorria e respondia, um pássaro. E o que é aquilo? Um pássaro. E o que é aquilo? Nós não temos mais paciência. Porque é quem disse pra gente que tempo é dinheiro. E nós acreditamos nisso. Mas não é, gente. Tempo é tempo. Dinheiro é dinheiro. Família é família. Honre seu pai e a sua mãe. A última dificuldade é que nós precisamos, como pais, cuidar dos nossos pais, para que os meus filhos vejam e façam também assim. Vou levar o meu pai para morar comigo. Para morar comigo. Agora que eu vi que tem isso aqui, ó. Tem uma música sertaneja do Sérgio Reis. Ele fala sobre um filho adotivo. Muito interessante. Ele conta que tem 6 filhos e adotou o último. E amava todos igualmente. No final da vida, os filhos, cada um com sua vida, com seu trabalho, com sua família, o colocou num asilo, num abrigo de idosos, que é mais bonitinho, né? E ficaram lá, eles iam, vez por outra, visitar. Mas tinha um que ia todo mês, o adotivo. Ele conta na música que teve um dia que o filho chegou lá e disse, pai, eu vim te buscar. O adotivo. Isso é honra. Eu vim te buscar para você conhecer o meu neto. Honre seu pai. Mesmo que ele seja idoso, tenha paciência com ele. Ele não anda tão rápido como você, gente. Ele nasceu de 4 pés. Depois, com o tempo, ele passou para 2 pernas. Hoje está com 3. É a vida. Respeite quem tem 3 pernas. Brinque com quem tem 4. Mas respeite quem tem 3. Não apresse a vida. Os seus dias serão longos. Eu já falei. Outra dificuldade é a falha masculina na liderança. Nós estamos falhando. Se eu hoje fosse escrever um livro, seria sobre esse assunto. A falha dos homens no desenvolvimento de suas funções. Nós, os homens, estamos pisando na bola. Estamos pisando. Estamos abrindo mão da nossa liderança em favor de uma democracia. Não é, gente? No dia que o Senhor Jesus chegar na tua casa,
e ele bater, ele vai dizer, José Carlos está aí? José Carlos Rodrigues Costa, é com ele que eu quero falar. Qual é o assunto? Sobre a criação de filhos. Ele não vai chamar Isolina. Não vai. Porque é ele o sacerdote. Só houve um caso na Bíblia. Só um. Em que o anjo apareceu para ela e não para ele. Lembram disso? Só um caso. Aí ele falou assim, ô senhor, eu quero que o homem de Deus que apareceu para minha esposa apareça para mim, ué. Eu que sou sacerdote. O negócio é esse. E o anjo apareceu de novo. E disse a mesma coisa. Lembram disso, né? Essa é a ideia, exatamente. Qual é o nome da mãe de Sansão? Ué, não tem. Mesmo sendo ele omisso e ausente, ele tem nome. É o Manoá. Apareceu e o anjo apareceu. E quando apareceu de novo, ele estava no campo. Aí a mulher disse, espera um pouquinho só. Um pouquinho só, vou chamá-lo. Toma um cafezinho, tem pão de queijo. A geladeira está água geladinha, vai lá, vamos já. Aí foi lá buscar, o homem apareceu. Vamos lá. Foi você que apareceu para essa mulher? Foi eu mesmo. O que você disse para ela? Isso, isso e isso. Pronto, está feito. Ele era um pouco omisso. Aí quando ele foi embora, ele disse, vou morrer. Aí disse, que é isso, homem? A mulher, a esposa. Sacerdotisa, que é isso? Você acha que se Deus fosse te matar, ia aparecer? Ele não vai morrer, você não vai morrer. Aí ele ficou mais tranquilo. Mas era ele o líder, né? E a consequência disso, a insubmissão das mulheres. Estímulos para a honra. Deixa eu correr, gente, deixa eu correr. Obedecer a Deus e aos seus princípios é um estímulo para a honra. Agradar a Deus, esse mandamento específico, é um estímulo para a honra. Aí você vai ter vida tranquila e longa. Ou como disse Paulo, para que te vá bem. Para que te vá bem, honre seu pai. Para que te vá bem, honre a sua mãe. Uma vez meu pai bateu na minha boca. Porque ele me fez uma pergunta e eu respondi não. Você fez isso? Eu disse não. Aí, pá, mas eu não fiz. Não é assim que se fala com os mais velhos. É não, senhor, ou sim, senhor. Como é que eu posso dizer não para alguém depois disso? Não, senhor. Sim, senhor. Mesmo que as pessoas me queiram corrigir. Mas não tem jeito, está incorrigível isso. Sim, senhor. Sim, senhora. Pois não, senhor. Pois não, senhora. Por favor, entre. Muito obrigado. Você não precisa agradecer porque eu fiz uma oração. Se como não agradecer, gente? Isso faz parte da minha história. Muito obrigado porque você orou. Não precisa agradecer, pastor. É claro que precisa. Como não agradecer? Se isso é honra. Está no DNA. Quem ensinou isso? Um homem que não conhecia Jesus. Chamado Valdemiro. Tenho que honrá-lo. Mesmo depois da morte dele. Tenho que honrá-lo. Não posso ir contra isso. Aí bateu. Para que você viva longos anos. E viva bem. Vamos lá. Eu vou só deixar aí para vocês verem. Pois não. Está vendo como eu não dou deixo ninguém falar? Eliane Maciel. Não existe casal gay. Existe casal que é homem e mulher. Gay não é casal. Dois ajustamentos, né? E aí, o que eu faço? O juiz disse que eu vou ser criado por dois homens ou duas mulheres. Casal para mim é homem e mulher. Dois homens não formam um casal. Não tem jeito. Então já está errado aí. Mas é meu pai, está me criando, eu tenho respeito por ele. O Miguel está sendo criado por alguém que não é o pai dele. E agora vai ser criado por uma mulher que não é a mãe dele. Não é o princípio de Deus, né? Vou fazer o quê?
Eu falei para ele, honre a Letícia. Honre a Letícia. E falei para ele, honre o Bernardo, que é o padrasto. Honre, obedeça. Mesmo não sendo seu pai, mas ele está sob os seus cuidados, sob a sua liderança. Agora, como gay, eu nunca experimentei, nem ouvi essa resposta. O que faz? Honra também. É melhor, né? Honre. Se está criando você, honre. Alguma pergunta? Desculpa, eu atropelei, né? Foi tão boa a aula do pastor Barnett, porque ele deu tantas oportunidades, mas eu não tenho a experiência nem a sabedoria dele. Estou aqui correndo e não deixando vocês falarem. Desculpem. Esquece o 6º mandamento. Só vou dizer para você, não mate ninguém. Nós ficaríamos admirados e de boca aberta se o Senhor Jesus caminhasse por aqui e dissesse assim, quem já matou alguém, levanta a mão. Eu acho que nós iríamos nos decepcionar com o que nós chamamos de igreja, se nós fôssemos sinceros nos princípios de Deus e levantássemos as mãos se nós já matamos alguém. Porque eu acho que nós matamos. Daniela? Aí fica pouca gente em pé. Hã? Repeat, please. Fala de novo. Sim? É o microfone. É o pastor, vendo o pastor Vale, que é a sabedoria dele, e ele tem um microfonezinho lá e eu estou aqui. Eu acredito que quando a gente não mata só pelo fato de você pegar uma faca ou pegar alguma coisa e matar. Acredito que se você pensa mal daquela pessoa a ponto de falar assim, eu queria que ela morresse, você está cometendo um assassinato, mesmo que ela não morra. Mas você tem o sentimento de matar, é isso? Né? Mais ou menos isso. O sentimento do... Né? O princípio, ele é mais sério do que a letra da lei. Aí assim também com o adultério, assim com o roubo. O negócio é mais estreito, né? Gente, me perdoe, pastor Barnett, me perdoe. Eu corri e não deu para dar o 6º e não deixei ninguém falar. Desculpem aí, Zé Carlos que vai dar aula, Silvana que vai dar aula. Desculpem, pastor João Arantes, desculpe, o presbítero Manuel, pede perdão a ele. Aí tem que ser com o presbítero Manuel, que é o meu chefe. Vamos orar, gente. Se você cometeu algum deslize nesse mandamento, não honrou o seu pai, desrespeitou a sua mãe, se por algum motivo você cometeu deslize, acerta. Pede perdão para ele. Mãe, eu fui muito duro com a senhora. Não tive paciência com seus erros. Eu não entendi que a senhora é mais devagar do que eu. Eu processo mais rápido do que a senhora. Eu denegri a sua imagem. Foi mal. A senhora é tão amável e eu não amei. No dia do seu aniversário eu esqueci. No dia das mães eu esqueci. Não consegui amar a senhora como eu fui amado pela senhora. Mas eu quero rever isso. Quero lhe honrar. Quero honrar o meu pai. Porque ele é digno disso. Foi Deus que colocou ele na minha vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido,
é muito provável que tenhamos errado nessa área. Essa sociedade não estimula o respeito, não estimula a honra. É provável que tenhamos falhado em desobedecer ou em obedecer só de palavra, em não honrar e entender que o Senhor requer isso de nós. Não é um mandamento, é um princípio de vida. O Senhor disse que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E muitos vão chegar lá dizendo que fizeram milagres e que expulsaram demônios e que fizeram e aconteceram, e o Senhor não os deixará entrar, porque eles eram apenas observadores de leis. Assim como os fariseus. O Senhor disse que eles só obedeciam por fora. O Senhor disse que eles eram como sepulcros, bonito por fora, mal cheiroso por dentro. Não queremos isso para nós. Nos ajude a rever isso e a te amar, e a amar quem o Senhor ama, a te obedecer, e obedecer quem é digno de obediência, no caso, os mais idosos, os nossos pais. Abençoe-nos nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Próxima semana, Silvana. Depois o presbítero José Carlos. Obrigado.